Se hoje você acordou com o peito pesado, sem conseguir explicar o motivo, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Tem coisa acontecendo na sua vida que não começou dentro da sua vida. Começou na boca de alguém. Começou num olhar demorado. Começou num comentário dito baixinho no exato momento em que você virou as costas. E você sentiu. Você sentiu antes de entender. Foi aquela alegria que sumiu do nada. Aquele cansaço que não passa nem depois de dormir. Aquela briga que começou dentro de casa por causa de nada. O dinheiro que entrou e evaporou. A porta que estava aberta e fechou na última hora. Sem explicação, sem aviso, sem motivo nenhum que a razão consiga justificar. Você já reparou que tem visita que sai da sua casa e deixa um peso no ar? Já percebeu que depois que certa pessoa soube da sua conquista, tudo começou a travar? Não é coincidência, não é azar, não é fase ruim. E hoje eu vim aqui te dizer, com toda a autoridade da palavra, que você não está louco e não está exagerando. Existe um mundo invisível, e a Bíblia fala dele sem rodeios. Efésios 6, versículo 12. É claro como água. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o problema nunca foi só o vizinho, nunca foi só a cunhada, nunca foi só o colega de trabalho. Por trás de cada palavra suja lançada contra você, existe uma força querendo se aproveitar dela. Davi já tinha entendido isso. No Salmo 64, ele grita para Deus e diz que os inimigos afiam a língua como espada e disparam palavras amargas como flechas, escondidos, para atirar contra o inocente de repente. Fecha os olhos por um instante e enxerga isso. Flechas saindo do escuro, sem barulho, sem aviso, contra um alvo que nem sabia que estava sendo mirado. Só que tem uma coisa que essas pessoas não sabem. A flecha até sai, mas quem decide onde ela vai parar é Deus. E hoje ela vai cair no chão antes de te alcançar. Senhor, eu te peço agora pela vida dessa pessoa que está me ouvindo. Abre os olhos espirituais dela. Tira a venda. Mostra o que estava escondido, para que ela nunca mais confunda ataque espiritual com cansaço comum. Fica comigo até o fim dessa oração, porque o que vai ser quebrado aqui não é pouca coisa. E se você sentir que precisa manter essa proteção viva todos os dias, eu preparei o guia Casa Blindada em 21 dias, com os salmos exatos para cada cômodo da sua casa. O link está na descrição e no comentário fixado. Mas isso é depois. Agora é hora de orar. Antes de qualquer coisa ser construída na sua vida, uma coisa precisa ser destruída. E essa coisa tem raiz. Toda palavra falada contra você foi plantada em algum lugar. Alguém disse que você não ia conseguir. Alguém disse que a sua casa não ia durar. Alguém disse que aquele emprego não era para você, e aquilo virou semente. Só que existe uma lei espiritual que o inimigo odeia. Raiz sem terra não vive. E hoje eu vou te mostrar que o chão onde essa raiz se firmou nunca pertenceu a ela. O seu chão tem dono. A sua vida tem dono. E não foi a inveja de ninguém que pagou o preço por você. Isaías 54, versículo 17, é a sentença final sobre isso. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu condenarás. Repara bem, a arma pode até ser forjada, o martelo bate, o ferro esquenta, o inimigo trabalha. Mas prosperar ela não vai. Deus não prometeu que ninguém falaria de você. Ele prometeu que não ia funcionar. E tem mais. Em Números 23, Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Pagaram, insistiram, tentaram 3 vezes. E ele abriu a boca e disse que não podia amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou. Escuta isso com o coração. Existe gente que já tentou, já pagou, já buscou ajuda no lugar errado para te derrubar e voltou de mãos vazias, porque Deus não autorizou. O Salmo 91, versículo 3, diz que ele te livrará do laço do passarinheiro. Laço é armadilha escondida. É aquilo que é montado antes de você chegar. E hoje, eu declaro sobre a sua vida que toda a armadilha montada contra você está sendo desarmada agora. A raiz está sendo arrancada e o buraco onde ela estava está sendo tapado com fogo.
Mas presta atenção numa coisa, porque isso é sério. Eu não vim aqui jogar praga em ninguém. Eu sou cristão e você também. Nós não devolvemos mal com mal. Nós quebramos, lançamos por terra e entregamos nas mãos de Deus. Que Ele tenha misericórdia de quem te inveja, porque quem inveja está preso numa amargura pior do que qualquer feitiço. Sobre você, proteção. Sobre eles, arrependimento. Agora escuta com muita atenção. Você já sentiu a energia da sua casa mudando enquanto orava comigo, não sentiu? Isso é só o começo da blindagem, mas se você parar por aqui, a proteção fica incompleta. A brecha continua aberta e a inveja pode voltar mais forte do que antes. Deus te trouxe até este exato momento porque Ele quer te dar a proteção total. Eu preparei o Guia Casa Blindada em 21 dias. É o protocolo diário completo, com os salmos exatos para cada cômodo da sua casa, para que a inveja nunca mais consiga entrar. O link está na descrição e no comentário fixado. Não deixa para depois. Se você sentiu no coração que precisava ouvir isso hoje, termina o que Deus começou na sua casa. Agora que a raiz caiu, chegou a hora de levantar o que ainda estava no chão. E o primeiro território que Deus quer selar hoje é a sua casa. Não a casa dos seus sonhos, não a casa que você ainda vai comprar. A casa onde você está agora. Essa mesma, com as contas atrasadas, com a parede descascando, com a porta que range, é essa que Deus vai cobrir. Em Zacarias 2, versículo 5, o próprio Deus fala uma coisa impressionante. Ele diz que será um muro de fogo em redor. Não muro de tijolo que racha, não muro de pedra que cai, muro de fogo. Aquilo que ninguém encosta, aquilo que ninguém atravessa, aquilo que queima antes de deixar passar. Então fecha os olhos e enxerga comigo. Uma linha de fogo começando no seu portão, contornando o terreno inteiro, subindo pela parede da frente, pela parede do fundo, cobrindo o telhado da sua casa como um teto de brasa viva. O que é da luz, entra. O que é das trevas, fica do lado de fora, olhando sem poder passar. Eu selo a sua porta de entrada, em nome de Jesus. Eu selo cada janela, cada fresta, cada vão onde o mal tentou entrar sem ser visto. Eu selo a sua cozinha, onde a sua família se senta. Eu selo o seu quarto, onde você chora escondido. Eu selo o quarto dos seus filhos, o berço, a cama, o travesseiro onde a cabeça deles descansa todas as noites. No Egito, quando o juízo passou pelas casas, o que fez a diferença não foi a riqueza da família, nem o tamanho da porta. Foi o sinal na porta. Êxodo 12 diz que ao ver o sangue, o Senhor passaria por cima daquela casa. E hoje eu declaro que existe um sinal sobre a sua porta que nenhum olho invejoso consegue apagar. O Salmo 91 começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Repara na palavra descansará. Deus não está te oferecendo só proteção. Ele está te oferecendo sono. Ele está te oferecendo paz dentro de casa. Ele está te oferecendo aquilo que você não tem há muito tempo. E aqui eu quero te pedir uma coisa de coração. Escreve aí embaixo nos comentários de qual estado você está me ouvindo agora. Não é por curiosidade. É porque eu vou orar nominalmente por cada cidade que aparecer ali, e essa mesma barreira de fogo que subiu na sua casa agora vai cobrir a sua rua e o seu bairro. Um irmão orando pelo outro é como Deus sempre fez. Mas a casa protegida não adianta muita coisa, se quem mora dentro dela ainda estiver sangrando por dentro. E é aqui que eu preciso tocar num lugar que dói. Porque a inveja que mais machuca não é a do desconhecido, é a de quem senta na sua mesa. Você sabe do que eu estou falando. Foi o irmão que não suportou te ver crescer. Foi a cunhada que sorriu na sua cara e falou de você no grupo da família. Foi o amigo de anos que sumiu no dia em que a sua vida melhorou. Foi alguém da igreja, sentado no banco de trás, que orava com você de manhã e falava de você à tarde. Davi passou por isso e escreveu com a alma rasgada no Salmo 55. Ele diz que se fosse um inimigo que o afrontasse, ele suportaria. Mas era um companheiro, um amigo, alguém com quem ele tinha ido junto à casa de Deus. Está na Bíblia. O homem segundo o coração de Deus chorou de traição igual você chorou. Que eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te falado ainda. Enquanto existir mágoa presa no seu peito, existe uma corda te ligando àquela pessoa.
E é por essa corda que a coisa ruim continua chegando. Não porque Deus é injusto, mas porque o rancor é uma porta que fica encostada. E o inimigo é especialista em empurrar porta encostada. Perdoar não é dizer que estava certo. Perdoar não é voltar a confiar. Perdoar não é fingir que não doeu. Perdoar é cortar a corda. É soltar aquela pessoa da sua mão para que Deus assuma o caso. E quando Deus assume, Ele resolve muito melhor do que a sua vingança resolveria. Senhor, eu te entrego agora essa ferida antiga. Lava esse coração com água limpa até parar de arder. Tira o peso do peito. Tira a noite mal dormida. Tira a vontade de responder à altura. Cura a alma dessa pessoa que está me ouvindo, porque ela já carregou isso tempo demais sozinha. E o que o inimigo fez para te destruir, Deus vai usar para te levantar. José olhou para os irmãos que o venderam e disse em Gênesis 50, Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. A mesma inveja que te jogou no poço é a que vai te colocar no palácio. Agora deixa só o seu primeiro nome aí embaixo nos comentários. Só o nome, mais nada. Eu vou orar por cada um que deixar e quem estiver lendo vai orar também. A gente entra nessa corrente junto, porque ninguém foi feito para lutar sozinho. E quando a alma sara, acontece uma coisa que o inimigo detesta. Ele perde o lugar onde costumava se esconder. E é exatamente agora, com você limpo por dentro e com a casa selada por fora, que o céu se move a seu favor. O Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Acampar não é passar. Acampar é montar tenda e ficar. Enxerga comigo agora. Um anjo de estatura enorme parado na porta da sua casa, com a espada em brasa na mão, os pés firmes no chão, sem intenção nenhuma de sair dali. E Davi, no Salmo 35, faz uma oração ousada. Ele pede que Deus pegue do escudo e da lança e se levante em socorro. Então eu levanto essa mesma oração agora. Levanta-te, Senhor, em favor dessa vida. Peleja a causa dessa pessoa. Que todo aquele que trama contra ela no escuro encontre o teu escudo pela frente. Eu declaro agora, com a autoridade que Cristo me deu, que todo trabalho feito contra a sua vida está desfeito. Toda palavra dita no escuro cai por terra. Todo acordo assinado contra a sua família é rasgado no mundo espiritual. Todo nome seu que foi entregue em lugar de trevas volta agora para as mãos de Deus, e ali ninguém alcança. E não para aí, porque o Deus que quebra também restitui. Em Joel 2, versículo 25, ele promete restituir os anos que o gafanhoto comeu. Gafanhoto é aquilo que come devagar, sem fazer barulho, até não sobrar nada. E se comeram os seus anos, o seu casamento, a sua saúde, o seu sustento, hoje começa a devolução. Jó tinha perdido tudo: filhos, bens, saúde, reputação. E o texto de Jó 42 diz que quando ele orou pelos amigos que o acusaram, o Senhor mudou a sorte dele e lhe deu em dobro. Escuta bem, a virada veio quando ele orou por quem falou mal dele. É por isso que eu insisto com você que nós não amaldiçoamos ninguém. O Salmo 18 diz que o Senhor é rocha, fortaleza e libertador. Rocha para você firmar o pé. Fortaleza para você se esconder. Libertador para tirar você do que te prendia. E o que está sendo quebrado hoje na sua vida não vai parar em você. Porque a bênção de Deus nunca foi individual. Quando Ele protege um, Ele cobre a casa inteira. E agora eu quero que você pense nas pessoas que dormem debaixo do seu teto. E também naquelas que já saíram de casa, mas continuam dentro do seu coração. O Salmo 121, versículo 7, diz que o Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. E o versículo 8 completa dizendo que Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Entrada e saída. O caminho de ida e o caminho de volta. O ônibus, a moto, a estrada, o turno da noite. Eu cubro os seus filhos agora, os que estão perto e os que estão longe, os que estão no caminho certo e os que estão dando trabalho. Isaías 49 é enfático quando Deus diz que Ele mesmo contenderá com quem contende contigo e salvará os teus filhos.
Se Deus disse que salva, então solta o medo porque o caso já tem advogado. Eu cubro o seu casamento. Toda discórdia plantada por língua estranha se desfaz agora. Eu cubro o seu trabalho, o seu negócio, a sua clientela, o seu nome na praça. Provérbios 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores com ela. Então o que Deus te der ninguém vai conseguir tirar com um olhar torto. Eu cubro o seu corpo. Toda dor sem diagnóstico, todo exame que não explica nada, todo cansaço que os médicos não entendem. Enxerga um manto largo descendo sobre a sua família inteira. Largo o bastante para cobrir quem está na cozinha, quem está no quarto, quem está no trabalho e quem está a quilômetros de distância neste momento. E já que a gente está cobrindo os nossos, faz uma coisa por mim. Escreve aí embaixo o nome de um filho, de um neto, de alguém que você ama e que precisa dessa proteção hoje. Escreve como quem entrega mesmo nas mãos de Deus. Quando você digita esse nome, você está fazendo o que os pais faziam na Bíblia, levando o filho até Jesus. E existe um lugar dentro de você que ainda precisa ser ocupado, porque Deus não te trouxe até aqui só para te consolar. Ele te trouxe para te reposicionar. Hoje você entra nessa oração como alguém que estava sendo atacado e sai dela como alguém que sabe onde pisar. Tiago 4, versículo 7. Dá a ordem em duas partes, e quase todo mundo lembra só da segunda. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro sujeição, depois resistência. Quem não se sujeita a Deus não tem autoridade para resistir a nada. Mas quem está debaixo da cobertura pode olhar para o inferno e dizer não. Jesus falou em Lucas 10, versículo 19, que deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e que nada te fará dano. Repara no verbo, pisar. Não fugir, não negociar, não implorar, pisar. Você não precisa gritar mais alto que o inimigo. Você só precisa saber quem está do seu lado. Então, a partir de hoje, algumas coisas mudam. Você não vai mais contar toda a conquista antes da hora. Você não vai mais abrir a intimidade da sua casa para qualquer pessoa. Você não vai mais receber palavra ruim calado. E antes de dormir, você vai orar sobre a sua casa, nem que seja com uma frase só. Isso não é medo. Pedro escreveu em sua primeira carta que devemos ser sóbrios e vigiar, porque o adversário anda em derredor procurando a quem possa tragar. Vigiar é diferente de temer. O vigia não tem medo da noite. Ele só sabe que a noite existe e por isso mantém a luz acesa. Enxerga isso agora. Você no alto do muro da sua própria vida, acordado, sereno, com a luz acesa a noite inteira. E o Salmo 27 abrindo com a pergunta que resolve tudo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Se Ele é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Você não é mais alvo fácil. Você é território selado. E sobre tudo o que foi construído aqui hoje, falta ainda uma última camada. Senhor, eu peço agora que aquilo que foi selado nesta oração permaneça selado. Que não dependa do humor, nem do dia difícil, nem da notícia ruim. Sela a casa, sela a mente, sela o corpo, sela a família, sela o futuro dessa pessoa que teve fé de ficar até aqui comigo. O Salmo 91 termina com Deus falando em primeira pessoa, e é lindo demais. Ele diz que porque essa pessoa o amou, Ele a livrará, que quando ela clamar, Ele responderá, que estará com ela na angústia, e a livrará e a glorificará, e que com longura de dias a fartará e lhe mostrará a sua salvação. E Filipenses 4 promete que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Guardar é palavra de sentinela. É a paz fazendo plantão dentro de você, mesmo quando por fora ainda não mudou nada. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já fez no invisível antes mesmo de aparecer no visível. Obrigado porque enquanto essa oração acontecia, coisas se moveram no mundo espiritual que os olhos ainda não viram. E como diz o Salmo 23, certamente a bondade e a misericórdia seguirão essa vida todos os dias. Agora enxerga a sua casa vista de fora, no meio da noite, iluminada por dentro, todo mundo dormindo em paz.
Essa é a imagem que Deus quer manter sobre você. Mas eu vou ser sincero, blindagem que não é mantida enfraquece com o tempo. É por isso que existe o guia Casa Blindada em 21 dias. É o protocolo diário completo, cômodo por cômodo, com os salmos exatos para cada ambiente da sua casa, para que a brecha nunca mais se abra. O link está na descrição e no comentário fixado. Foi o que eu te prometi lá no começo, e é o próximo passo natural do que Deus começou aqui agora. Deixa o seu amém aí embaixo, para que eu saiba que você recebeu. Continua na corrente de oração com os irmãos que já deixaram o nome, e já vai comigo para a próxima palavra, porque tem revelação preparada sobre o que Deus quer fazer na sua casa depois que a proteção é firmada. E essa jornada não termina aqui.